Dona Zuma, primeiro bom dia para Bom dia. bom dia para a senhora. É o Luiz Lima, venho aqui hoje na sua residência, né, no seu lar, para a gente fazer um relato da vida da Dona Zuma, da família da Dona Zuma, e aonde dentro da comunidade da cidade mineira, ela tem uma história muito rica junto com a família. E então a gente veio aqui hoje, com certeza enviado por Deus, né, para a gente fazer esse trabalho legal, que a Dona Zuma vai contar a história da vida, da sua vida e também da sua família. Então, a gente primeiro quero fazer a pergunta para a Dona Zuma: qual é a sua data de nascimento, Dona Zuma? 16 de fevereiro de 1942. Certo. E a data de casamento? Dia 17 de janeiro de 1959. Certo. O seu nome completo? Zuma Casagrande Antunes. Zuma Casagrande Antunes. E o nome do seu esposo? Luiz Antunes. Luiz Antunes. Sua mãe, seu pai? O nome do meu pai era João Casagrande, da minha mãe, Angélica Menegon Casagrande. Certo. E a sua terra natal, onde a senhora nasceu? Eu nasci no bairro Sangão, Criciúma, né? Isto, bairro Sangão, Criciúma. Ali eu me criei desde pequena, a minha adolescência, a minha juventude foi ali no Sangão. Certo, que legal. Aí eu comecei a namorar, foi o meu primeiro namorado, foi o Luiz, namoramos e casamos em seguida, tivemos 8 filhos. Certo, Dona Zuma, eu queria saber, primeiro, como é que era a adolescência naquele tempo? Como é que era, assim, a correriazinha, as brincadeirinhas, como é que era? A gente se divertia um pouco porque era tudo roça, né? Aqueles brinquedos de criança mesmo era só as bonecas de pano, porque não existia outro tipo de boneca. A minha mãe que ela sempre fazia as bonecas para nós, feitas de pano. Certo. Boneca de pano. De pano. A gente, quando começou a ir para a escola também, aquelas bolsas, era feita de pano, não tinha bolsas, mochila não tinha, não existia, né? Sim. Então sim. era tudo feitas assim em casa, minha mãe que fornecia para nós. Certo. E lá na escola, como é que era? Tinha caderno? Na escola era muito difícil. Não, na minha época já tinha o caderno. Certo. Mas era muito difícil porque a minha mãe não falava português, então a gente falava só italiano. Certo. Então lá foi difícil para nós, porque daí nós tínhamos que aprender o português. Isso. A gente não sabia. Então foi uma época muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu. Hoje a senhora não arrasta mais a língua, né? Não, hoje não arrasta. É isso. É verdade, verdade. E quer dizer que então lá no Sangão a vida lá, por exemplo, financeiro da família, assim, era difícil também? Era uma época difícil? Era muito difícil. A minha mãe viuvou, né? E a gente era tudo pequena, então foi muito difícil. A gente não tinha uma casa nem para morar, era a casa dos outros. Meu avô que forneceu. Então a gente trabalhava na roça. Desde a idade dos 8 anos de idade, eu trabalhava na roça. Mas bem parelhinho com a minha mãe, para conseguir a alimentação, que era tirado tudo da roça. Certo. E a senhora, a idade da senhora, no caso, era mais nova, mais velha? Qual é a idade? Assim, como é que era, assim, dos filhos? Dos irmãos? Dos meus irmãos, eu era a terceira, né? Terceira. Me diz o nome da mais velha até o caçula dos irmãos. A Lúcia, a mais velha, depois tem a Adelaide, a segunda, eu a terceira, Zuma, né? Certo. E o meu irmão, que é o João. Certo. E nós não falamos também o nome dos filhos da senhora, do mais velho até o... Os meus filhos é a Maria, primeira, né? Depois vem a Marlene, depois é o João, depois é a Leia, Maria Leia,
Certo. Depois tem a Marisa, depois é o Jairo, Certo. depois a Margarete e depois a Marley. Certo, família legal. Dona Zuma, tudo bem. Então a adolescência com certeza que foi marcante, né? Marcou bastante. Foi marcante, foi muito difícil, mas graças a Deus. Né? A minha mãe criou nós tudo na religião, tudo era doutrina todo domingo, certo. Levava nós para a igreja todo domingo, então a gente foi criado naquele jeito ali de sei lá, na fé de Deus, né? A gente cresceu. Por isso, hoje a senhora tem uma família que é tudo indo na igreja, frequentante da igreja. Muito importante, né? E daí sim, chegamos na juventude. Como é que era então a juventude, a dança, a domingueira? Como é que era? Nosso divertimento era domingueira, né? Porque naquela época baile era bem pouco, só quando a mãe levava, né? Sim. A minha mãe ia junto às vezes, mas né, nem sempre. Mas ela ia, algum baile ela levava nós, mas era as domingueiras, os domingos, né? Aí começava já 13h e antes de anoitecer nós tínhamos que estar em casa porque aquilo ali era a regra da minha mãe, não podia chegar de noite. Isso, isso. Isso. Mas mesmo assim, Dona Zuma, com as regras, né, que as mães empunhavam ali, né, os pais, a vida assim daquele tempo, assim da juventude, era bem sadia, né? Sim, com certeza era muito mais sadia, não se falava em droga, nós não sabíamos o que eram as drogas, não existia aquilo ali, né? Certo. Às vezes tinha alguém lá que tinha o vício de beber um pouco, né? Cerveja, um vinho, né? Mas antigamente era o vinho, né? Certo. Mas droga a gente não via falar, então era muito mais saudável do que hoje, né? Claro. Isso, então a senhora veja só. Aí quer dizer que a domingueira naquele tempo, a dança daquela época, divertimento, era... Como é que era o som, como é que era tocado? Era com gaita e pandeiro. Gaita e pandeiro. Gaita e pandeiro. Violão também de repente? Tinha, às vezes tinha o violão, mas a maioria era gaita e pandeiro. E era bem assim, animada, como é que era? Bota animada nisso. Nós ia alguns bailes, até de amanhecer. Certo. Mas era assim, as mães ficavam junto, né? Isso, que legal, né? Veja só. E como é que foi o encontro, o encontro do seu esposo quando a senhora começou a namorar? Aí eu morava assim na colônia, né? Daí tinha uma olaria perto, que fazia uns tijolos, né? Certo. Daí ele veio de Tubarão para trabalhar nessa olaria. Daí eu disse para minha irmã, eu vou namorar aquele carinha ali. Aí ela assim, capaz, que ele vai olhar para nós, né? Porque a gente era da colônia, assim, né? Sim. Aí nós fomos uma domingueira, aí nós começamos a namorar, namoramos 6 meses e casamos. E casaram, Isso. Aonde que veio esses frutos todos, né? Isso aí. Esses filhos todos ricos que a senhora tem, né? Com certeza. E como é que foi a saída daí? Vocês saíram, a senhora saiu de Sangão com o seu esposo, para onde foram morar? Quando nós casamos, nós moramos com a minha mãe. Uns anos, eu acho que uns 2, 3 anos. Depois ele inventou de botar uma vendinha. Certo. Então, um vizinho cedeu uma casinha na beira da estrada, nós colocamos aquela vendinha ali, nós começamos. Dali não deu certo, porque a gente não tinha experiência, né? Isso. Aí voltamos para a olaria, trabalhamos mais uns anos na olaria. Depois ele disse, mas eu não vou desistir, eu vou botar uma venda para mim, que naquele tempo era venda, não era mercado, né? Isso. Aí viemos ali para Santa Luzia. Para Santa Luzia? Aí na Santa Luzia, então, ali que foi o foco mesmo, começamos a carnear porco e coisa, daí deu certo, foi onde nós ganhamos, que formamos um pouco a vida, foi ali. Certo. Trabalhamos ali, aí ali era muito péssimo dia, era ruim por causa da água.
Certo. Porque não tinha água encanada e na estrada era muita poeira. Aí quando foi um dia eu disse assim, eu quero sair daqui, eu quero sair porque aqui, né, é muito ruim. Aí compramos aqui na Mineira. Na Cidade Mineira. Aí na Cidade Mineira nós compramos essa casa, aí já tinha ali uma vendinha ali, botamos ali. Isso aqui mesmo, né? Aqui Primeira mesmo. vez. Daí depois é que a gente foi fazer mais o mercado aí grande, né? Maior. Mas trabalhamos muito tempo naquela vendinha de madeira, né? Certo. Que tinha ali. Que legal. Me diz uma coisa, dona Zuma. Com certeza que essa venda aqui da senhora marcou bastante, né? Marcou bastante, né? Marcou. Bastante. Com a amizade na comunidade. Porque aí a gente foi fazendo amizade das pessoas aqui, né? Porque essa mineira, eles, no começo eles diziam que era isso, era aquilo. Pra mim, nunca foi ruim na mineira. Certo. Sei lá, eu me dou com todo mundo até hoje, né? Então a gente tem uma vivência assim muito boa. Eu nunca tive inimigo, né? Porque eu lembro que na época que a senhora tocava venda aqui, e claro, depois com o passar do tempo eu fiquei adulto, tudo, né? Mas eu já peguei na época da juventude, antes da juventude ainda, já peguei que a senhora já tocava, fazia venda aqui, né? Eu acho que a tua mãe comprava aqui já, né? Comprava, minha mãe comprava, meu pai comprava aqui também, né? A gente vendia muito fiado, entendeu? Na caderneta, né? Era caderneta, não era assim nada de cheque, nada, era caderneta. Certo, marcava no papelzinho lá na cadernetinha, né? É isso aí. Isso, então a gente tem assim, eu tenho certeza que não é só eu no caso, não é só eu, Luiz no caso. A gente tem a senhora assim, não só a senhora, mas as senhoras da Cidade Mineira assim, mais também com a idade, igual da idade da senhora, geração, aquelas que hoje estão com nós aí, né? A gente tem assim com aquele carinho muito grande como uma mãe, né? Nossa. A gente tem como uma mãe, com certeza, né? Eu não sei, eu tô ali naquele clube da terceira idade, pra mim elas são, sei lá, é uma família que tá ali junto comigo, porque são tudo aquele tempo, né, Luiz? Sim. Então a gente se conhece desde o início. Então pra mim é uma honra eu estar ali junto com elas. Então é muito bonito assim essa união da Cidade Mineira. Nossa. Porque eu sempre digo assim, ó, que tem pessoas de fora que às vezes não conhecem muito a história daCidade Mineira. Como a senhora falou no início ali, que falam mal, né? Falam mal, que a Cidade Mineira era de bandido, Cidade Mineira não sei o quê, mas não é nada assim. disso. A Cidade Mineira hoje, nossa, lá... É um exemplo e antes também. Porque, dona Zuma, eu digo uma coisa para a senhora assim, ó, que lugar, todos os bairros, toda a cidade, existe as pessoas que têm problema também, que dá problema na comunidade. Eu duvido o lugar que não tenha, né? Isto. Mas aqui, nossa, a mineira, pra mim, as filhas dizem assim, mãe, por que não compra um apartamento, não vai morar... Digo, não, eu da mineira não saio, só quando eles me tirar. Isso mesmo. Eu gosto muito daqui, ó. Então, como eu estava falando, então a gente sabe que muitas famílias, praticamente toda a família da Cidade Mineira foram freguês da senhora aqui. Sim. Esses mais antigos, todos eles, né? Isso. Agora entrou gente nova, claro, né? Mas tem muitos ainda, né? Isso. E no caso, na época que a senhora tocava, o início aqui, era feito os pacotes com aqueles papelzinhos, como é que era? Roladinho? Tinha os papel de embrulho, né? Sim. Era papel aberto. Certo. E então a gente embrulhava 1 quilo de açúcar, né? 1 quilo de arroz. Não vinha empacotado. Certo. Era tudo, né? Vinha nas sacas, a gente pegava com aquela concha. Certo. Então a gente pesava, botava na balança na frente do freguês e pesava. Certo, que legal, né? Isso, então, olha, é uma coisa muito bonita isso que aconteceu. A senhora passou junto com o seu Luiz, né? Com o seu Luizinho e com a sua família. 38 anos vivendo junto, né? É verdade, né? Os filhos também ajudaram bastante a senhora também aqui, né? Sim, a gente só trabalhou em família, né, Luiz? Nunca botamos coisas... Empregados, né? Não, só família. Só a família, né? Bem que quando ele faleceu, eu toquei 2 anos e meio ainda, mas aí eu tinha que botar uma pessoa para me ajudar, porque a outra casou
e a mais nova foi para os Estados Unidos. Eu disse, não, então vou terminar com isso, porque a gente toda a vida trabalhou em família. Sim. Não vai dar certo. Sim. Aí foi onde que eu vendi e acabei. Certo, daí terminou, Coisa, com o comércio, né? Comércio, Aquela parte ali. E a senhora também, agora vamos partir também para, por exemplo, assim, os filhos também, como é que a senhora diz dos filhos, assim, que criaram asa, né? Todos os filhos criam asa para seguir o caminho deles, né? Com certeza, mas graças a Deus, olha, meus filhos, eu tenho que falar assim, Luiz, graças a Deus por eu ter uma família assim, que nunca me incomodaram, né? Certo. Né? O padre Sidney que dizia para mim, Dona Zuma, quando se referia à sua família, diz, graças a Deus que eu tenho essa família. Porque, tu vê, ninguém me incomoda. Com certeza. Eu vivo aqui sozinha, Luiz, porque eu quero. Lógico. Mas os filhos, eles dizem, ai mãe, a mãe criou 8 filhos, a mãe fica sozinha. Eu digo, por enquanto, eu tô bem. Né? Verdade. Aí depois, quando eu precisar de vocês, aí eu vou falar para vocês. Certo. Né? Porque eu sou testemunha, né, do que a senhora está dizendo. Porque a senhora tem um lar, tem uma casa bem legal, onde a senhora conviveu todos esses anos junto com a sua mãe também. Eu não tenho nada de luxo, de coisa, porque eu não quero. Mas é muito aconchegante. Mas é muito aconchegante, né? Luiz, de ter as coisas, de eu me, sei lá, me prender por causa de coisas materiais. Eu não. Isto mesmo. Eu não sou assim. Eu sou mais assim de sei lá. Depois outra parte também que é importante, que a senhora no mesmo pátio, duas casas, 2 terrenos, mas no meio não tem cerca, não tem muro. E a filha mora ali? Mora ali, o genro maravilhoso que eu tenho. Sim. Né? Então... É a Leia, né? A Leia e o Dilson ali. O Dilson é uma pessoa excelente por ser genro. Eu nunca vi pessoas... assim, de coração bom, qualquer coisa que eu precise, ele vem, ele já pergunta, sogra, quer que eu faça isso, faça aquilo? Ele é muito atencioso. Ele é mais atencioso ainda do que a filha. Eu nunca vi. Mas isso é muito bom, né? Que benção, né? Que benção, né? Os netos também, né? Porque agora mora a neta ali, mas ela me respeita muito, ela é muito carinhosa comigo. Então, o que eu quero mais? Pois é. E outra, Dona Zuma, eu digo assim para a senhora tem saúde, graças a Deus, né? Probleminha todos nós temos, né? Mas, né? Então a senhora tem saúde, a senhora está dentro da sua casa, né? Tranquilinha, tudo que a senhora... É como todo mundo diz, né? Enquanto puder, como a senhora falou, né? Vai seguindo o seu caminho. Se eu puder ajudar um filho, eu ajudo, né? Porque agora o João veio de lá, disse que ia alugar uma casa, eu disse, pra quê? Pois é. Eu tenho 2 quartos vazios. Tu vai pagar aluguel, porque eles não tinham comprado apartamento ainda. Sim. Eu disse, mora comigo, claro. Né? A gente podendo ajudar, a gente ajuda, né, Luiz? Claro. Se a senhora não fazer para os filhos, vai fazer, né? Tem que fazer para os filhos, né? Lógico, primeiramente para os filhos também, né? Então é assim, Dona Zuma, então nós agora vamos dar uma pausa, eu vou dar uma desligada um pouquinho, para depois nós começar a segunda parte do vídeo. Onde nós vamos passar para a parte religiosa de força mesmo, porque a senhora sei que a senhora é muito forte dentro da nossa religião católica, tá bom?